Ele não foi um teólogo acadêmico, nem um místico de experiências secretas, mas foi talvez a voz mais clara do Evangelho no século XX. Um homem que não pregava teorias, pregava a cruz. Billy Graham não buscava aplausos, buscava almas. Não falava para impressionar, mas para despertar. Sua vida foi uma chama acesa em meio a uma geração que brincava com as trevas. Um pregador que entendeu cedo que o maior dom que alguém pode ter é ser instrumento de Deus para chamar os perdidos à salvação. Neste vídeo vamos mergulhar na jornada de um homem que não quis fama, mas fidelidade, que não quis poder, mas oração, e que nos lembra, com sua vida e com suas palavras, que a única mensagem que pode transformar o mundo ainda é a mesma: Jesus Cristo e este crucificado. Billy Graham não falava de si mesmo. Ele apontava para Cristo como um farol em meio ao nevoeiro. Sua pregação era simples, direta, profunda. Ele não se preocupava em parecer inteligente. Ele se preocupava em ser fiel. E por isso, suas palavras ainda ecoam, como trombetas espirituais, chamando uma geração ao arrependimento. Ele pregava em estádios, mas nunca perdeu o quarto de oração. Falava para presidentes, mas continuava com os joelhos dobrados diante do Rei dos Reis. Estava diante das câmeras, mas mantinha o coração escondido no secreto. Billy não negociava a verdade. Ele sabia: onde a cruz é suavizada, o inferno é fortalecido. Onde o evangelho é diluído, as almas são condenadas. E por isso, ele proclamava: você precisa nascer de novo. Não era uma sugestão, era uma convocação. Um brado de guerra contra o pecado, contra o orgulho, contra a indiferença. Ele não gritava por emoção, ele ardia por compaixão. Quando Billy Graham falava, não era só um homem discursando, era um servo clamando por uma geração que corria rumo à perdição. Billy entendia algo que poucos entendem hoje: a urgência da eternidade. Ele dizia: você pode estar vivo hoje e amanhã diante do trono de Deus. Essa consciência moldava tudo, moldava suas palavras, seus passos, sua vida. Ele sabia que pregar o evangelho não era uma opção, era um dever que queimava em seus ossos, um chamado que não dava trégua, e por isso ele foi. Foi às nações, foi aos confins da terra, foi às multidões e aos corações. Pregou em aldeias, capitais, campos de guerra, centros de poder. Anunciou a cruz para soldados e chefes de Estado, para crianças e idosos, para milionários e indigentes. Porque para ele, o Evangelho era o único nivelador verdadeiro, o único caminho para Deus. Mas Billy também sabia que há um preço, o preço da obediência, o preço da renúncia. Ele abriu mão de conforto, de reconhecimento, de uma vida tranquila, porque entendeu que um homem não pode carregar a cruz e a glória ao mesmo tempo. E o que ele oferecia ao mundo não era um evangelho conveniente, era um chamado à conversão, um convite à santidade. Ele não prometia cura, riqueza ou facilidades. Prometia o que Jesus prometeu: uma vida de renúncia e uma eternidade de glória. Seus sermões são como flechas, diretas, incômodas, libertadoras. Billy não usava argumentos para convencer. Ele usava a Bíblia como espada. Dizia: a Bíblia diz, e deixava que o Espírito cortasse o que era carnal. Não havia jogos de palavras. Havia verdade, e a verdade liberta, mas antes ela fere. Billy Graham feriu muitos egos, mas também curou muitas almas, porque não há avivamento sem confronto, e não há salvação sem arrependimento. Você consegue ouvir? O eco da sua voz ainda soa. Ele morreu, mas sua mensagem vive, porque ele não viveu para si, viveu para anunciar aquele que venceu a morte. Ele viveu como quem já estava pronto para partir, e quando partiu, deixou um rastro de fé que ainda nos ilumina. Billy Graham não nasceu com fama,
não buscou aplausos, não mendigou atenção. Ele foi forjado no anonimato, nos campos silenciosos da Carolina do Norte. Sua alma foi moldada mais por lágrimas do que por diplomas. Não era a erudição que o movia, mas o peso da eternidade. Ele sabia. Cada alma diante dele era imortal. E cada pregação era uma chance irrepetível de livrar alguém do inferno. Você sente esse peso? Hoje, muitos falam de Deus como se estivessem falando de um produto, como se Jesus fosse um acréscimo confortável à vida comum. Mas Billy não pregava um evangelho confortável. Ele pregava um evangelho de cruz, sangue, renúncia e céu. Um evangelho que exige tudo, porque oferece tudo. Ele olhava para a multidão como quem ouve os passos da eternidade se aproximando. E então dizia: "Você está pronto para encontrar-se com Deus?" Não era uma pergunta retórica, era um espelho para a alma. Porque ele sabia, o amanhã não está garantido, o arrependimento não pode ser adiado. O evangelho não é uma ideia, é uma sentença de vida ou morte. Billy Graham foi rejeitado por muitos, chamado de simplista, antiquado, extremista. Mas ele não recuava. Porque a cruz não precisa de ajustes, ela precisa ser erguida. Ela não precisa ser reinventada, ela precisa ser proclamada. E ele proclamava, alto, claro, com lágrimas nos olhos e fogo na voz. Cristo morreu pelos seus pecados, ele ressuscitou, ele vive e ele voltará. Havia algo irresistível naquela simplicidade, porque não era a eloquência que comovia, era a unção. Era a presença de Deus que descia quando ele abria a boca. Era o Espírito Santo confirmando cada palavra com convicção de pecado, justiça e juízo. Você já sentiu isso? Aquele peso no peito, aquela voz no coração, aquele momento em que você sabe, Deus está falando comigo. Era isso que acontecia nas cruzadas. Milhares de pessoas em silêncio, um estádio inteiro respirando mais devagar. E então, lágrimas, convicção, correria para o altar. Porque quando o Espírito fala, o homem cai de joelhos. Billy não manipulava emoções. Ele não precisava. Ele só precisava abrir a Bíblia e dizer, assim diz o Senhor. E os céus se abriam. Porque quando a palavra é exaltada, o céu responde e o inferno recua. Mas não pense que foi fácil. Houve noites de solidão, momentos de dúvida, tempos de oposição. Houve períodos em que Billy se perguntava se estava mesmo fazendo a vontade de Deus, porque todo verdadeiro servo, cedo ou tarde, é esmagado para aprender a depender. Ele mesmo disse, eu aprendi que quanto mais sou usado por Deus, mais preciso estar quebrado diante dele. Isso é raro, porque o sucesso espiritual é um teste mais perigoso que o fracasso. Muitos se perdem quando são aplaudidos. Billy foi aplaudido pelo mundo inteiro e ainda assim permaneceu aos pés da cruz. O que sustentava Billy não era sua estrutura, não era sua equipe, não era sua fama. Era o secreto com Deus. Ele orava, ele jejuava, ele lia a Bíblia como quem precisa de ar, porque ele sabia, se eu não estiver cheio de Deus, estarei cheio de mim mesmo, e eu, sozinho, não salvo ninguém. É disso que precisamos, hoje, de homens e mulheres que não busquem plataformas, mas presença, que não queiram palco, mas altar, que não desejem seguidores, mas frutos, de pregadores que falem como quem esteve com Deus, como quem queimou na sarça, como quem desceu do monte com o rosto iluminado. Billy Graham foi esse tipo de homem. Ele não gritava por poder, ele gemia por almas, não buscava mover as massas, buscava obedecer ao Espírito e por isso foi honrado, não com glória humana, mas com milhões de vidas transformadas para a eternidade. E talvez você pense, mas eu não sou como ele. Nunca pregarei para multidões, nunca viajarei o mundo. Mas ouça, Deus não precisa de multidões. Ele precisa de corações disponíveis.
Billy era só um, e foi suficiente para alcançar o mundo inteiro. E você, está disponível? Billy Graham viveu para uma única coisa: ver Cristo exaltado. E quando seus pés já não tinham mais força para subir ao púlpito, quando seus olhos já não podiam mais ler a Bíblia, como antes, quando sua voz já não carregava o vigor das multidões, sua alma ainda ardia. Mesmo na velhice doente, com os dias contados, ele dizia: se eu pudesse viver tudo de novo, eu oraria mais, ouviria mais a Deus e pregaria mais sobre a cruz de Cristo. Isso não é discurso religioso. Isso é alguém que viu a eternidade se aproximando, que sabia que a vida passa rápido e que, no fim, tudo o que importa é se obedecemos ou não ao chamado de Deus. Billy Graham morreu no dia 21 de fevereiro de 2018, aos 99 anos de idade. O mundo chorou. Presidentes se pronunciaram, governos decretaram luto. Mas, nos céus, houve festa. Um servo chegou ao lar. Um atalaia encerrou sua missão. Um corredor cruzou a linha de chegada com fidelidade. E ouviu a voz que todos nós desejamos ouvir um dia: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mas sua morte não foi o fim, porque um homem pode morrer, mas uma mensagem viva não morre. O fogo que ardeu em Billy Graham ainda pode acender corações. A voz que chamou milhões ao arrependimento ainda ecoa nos desertos espirituais dos nossos dias. O evangelho que ele pregava continua sendo o único evangelho que salva, cura, liberta e transforma. E agora, a pergunta não é mais sobre Billy Graham. A pergunta é: e você? Qual será o legado da sua vida? Você tem vivido como alguém que foi salvo pela cruz? Você tem pregado, ainda que em silêncio, com sua vida? Você tem chorado por almas? Você tem respondido ao chamado? Porque o Deus que levantou Billy Graham ainda está chamando homens e mulheres comuns para fazerem coisas eternas. Ele ainda procura corações quebrantados, ainda busca vozes dispostas, ainda chama pescadores, agricultores, desconhecidos e os transforma em instrumentos de glória. E a única condição para isso é: renda-se, renda-se a Cristo, renda-se à cruz, renda-se ao Espírito Santo, deixe queimar o que é velho, deixe morrer o que é carnal e levante-se como alguém que vive para uma só coisa: fazer Jesus conhecido. Porque o mundo não precisa de mais celebridades. O mundo precisa de mais cruzes erguidas, mais corações em chamas, mais vozes que anunciem: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários: Senhor, eis-me aqui. Usa-me como usaste Billy Graham. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar. Pode ser que uma alma encontre salvação porque você apertou um botão. E se uma alma for salva, já valeu a pena. Inscreva-se no canal Vozes do Silêncio. Aqui, nós não falamos de religião. Nós proclamamos a glória de Deus, o poder do Evangelho e a urgência da cruz. Porque ainda cremos que o Espírito Santo está se movendo e que corações dispostos ainda podem mudar o mundo.